Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui nesse sabadão. Chega deixando aquele seu like. Mãozinha que tá aqui embaixo, gente, que é super importante. Comenta, compartilha, manda pra geral, porque você sabe, você tá aqui no seu canal, o Fanático Vascaíno. Vamos falar sobre preparação para o jogo com o Bahia, clássico com o Fluminense, em que as duas diretorias estão agora traçando, via comunicação, o Clássico da Paz, que é super importante, rivalidade fora de campo, zoeira, tudo vale. Mas dentro de campo é que as coisas vão se resolver e que seja sempre fora na paz. Vamos falar sobre isso e muito mais. Andrei Santos e Marlon Gomes convocados para a seleção Sub-20, Mundial na Argentina, algo esperado. Liberação, enfim, tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu tô de volta, segura que é super rápido com recado especial. Vocês já repararam que tem aparecido uma bet nova todo dia? Aí, vai dizer que você não faria uma bet, porque a bet faria. Mas só a Bebeto Bet e a bet do Bebeto! E a Bet Jamaica tem um tchan a mais! E se todo mundo tem uma bet, tá na hora de conhecer a bet de todo mundo. Esportes da Sorte, o melhor de cada bet e muito mais. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. Ah, com esse recado da Esportes da Sorte, claro, você não vai deixar de apostar, porque você faria? A Bet faria, coisa linda, a Bet Bebeto, Beto Jamaica, tá todo mundo já na Esportes da Sorte, eu também tô, Ricardo Rocha, e você? Link fixado aqui nos comentários, se liga aí nas odds desse fim de semana, olha o dia de hoje aí, tô passando na tela para você. Campeonato Brasileiro tem bola rolando, Vascão é só segunda, mas tem muito jogo hoje, vale muito a pena séries A e B, campeonatos internacionais, tudo, você aposta lá na Esporte da Sorte. É muito mais que uma bet. Ah, papai, coisa linda. E tô fixando aqui nos comentários o link do Fanático Vascaíno. Se você curte o nosso trabalho e quer dar aquela moral, é só abrir a conta com esse link lá, direto, beleza? Bom, vamos falar então sobre Andrei Santos e Marlon Gomes, os dois convocados para a seleção Sub-20. O técnico Ramon Menezes ontem convocou a seleção, era esperado, claro, os dois foram destaques na conquista do Sul-Americano. Aliás, 14 jogadores que estiveram lá foram anunciados para o Mundial na Argentina. Endrick e Vitor Roque, duas surpresas, nem tanto, principalmente o Endrick, para mim zero surpresa, porque o Palmeiras não quer liberar. Como não é data FIFA, os clubes não têm obrigação de liberar, mas o Vasco já tinha um acordo com o Chelsea, que liberaria, porque conta a pontuação para o Andrei Santos, e vai ser importante ao Marlon Gomes e ao próprio Vasco ter um jogador na vitrine, que é a seleção brasileira. Mas lembrando que o Marlon tem contrato renovado, vai até 2026, então já está no outro esquema, né, de proteção o Vasco para uma saída de um jogador da base. Aliás, os CRIs estão renovando de forma mais longa os contratos, justamente para dar tranquilidade ao Vasco numa futura negociação. Bom, a apresentação dos dois. O técnico Ramon Menezes disse ontem que não abriria a mão de que dia 8 todos estivessem presentes, ou seja, o Vasco joga segunda-feira com o Bahia, dia 6 com o Fluminense, e na segunda-feira os dois se apresentariam. Só que o Vasco já pediu à CBF, já até informou que, olha, vou liberar, mas somente depois do jogo do Santos, né? Porque ainda tem Coritiba e Santos. Então, mais 2 jogos, o Vasco não perderia esses 2 atletas. E aí eles se apresentam na outra segunda, dia 15, frustrando um pouco os planos do Ramon, porém os dois já conhecem muito o trabalho dele, então talvez não atrapalhe tanto, né? E aí, o Ramon já entendeu essa história, já sabe como é que vai ser, e os dois só vão ser liberados depois. Uma outra notícia da conta do Marlon Gomes ter sido testado na vaga do Rodrigo. Não é de hoje que o próprio Maurício Barbieri gosta de utilizar o Andrei, como na seleção brasileira, o Ramon usa, Andrei, Marlon e alguém, né? No caso, esse alguém no Vasco é o Jair. E o teste foi feito para o jogo com o Bahia. É um jogo em casa, é diferente, contra o Fluminense, provavelmente a escalação já mudaria,
E não vejo nenhum problema em mudar a escalação de acordo com o adversário. Talvez aqui no Brasil nós não estejamos acostumados a isso, mas é algo normal. Na Europa se vê muito isso. Aqui no Brasil, alguns treinadores usam esse expediente também, de fazer a mudança de acordo com o adversário. Então, não vejo nenhum problema. Um adversário que o Vasco tem que propor o jogo, tem que sair para cima desse adversário, tem que ser mais ofensivo, uma formação mais ofensiva. Um time que tecnicamente é superior ao Vasco, que vai obrigar o Vasco a se defender mais, uma formação com jogadores de mais marcação. Não vejo nenhum problema nisso. Isso aí é super normal. Bom, e em relação à preparação para o jogo Bahia, isso, amanhã tem mais um treinamento, jogo às 8 da noite, 20 mil ingressos emitidos, sold out lá em São Januário, estarei lá contando tudo para você, torcedor vascaíno. Vamos falar sobre o clássico com o Fluminense, porque essa semana foi recheada de polêmicas envolvendo principalmente o Maracanã, pouco sobre o jogo, né? O jogo foi na quinta-feira, quando o Fluminense anunciou 90-10, o Vasco como visitante realmente, apenas 10%, com o setor norte 2%, aquele norte superior e tal, que era esperado. E durante a semana muitas coisas aconteceram. Começaram com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que não retira uma vírgula do que disse, foi um debochado com o Vasco, achei sim, que ele foi debochado com o torcedor, com a instituição, com a própria empresa 777, mas aí cada um que se resolva. Só que o que veio na consequência disso, todo mundo passou do tom. Todo mundo passou do tom. Eu passei do tom, né? Ao falar algo que eu não conhecia. E não tem nenhum problema em quando eu não conheço ou quando erro, reconhecer o erro. Lamentável é ter jornalistas, iniciantes, focas, como nós chamamos no mercado, querendo avaliar isso. Tem gente aí que, cara, só fala em rádio porque hoje o nível está muito baixo, mas vamos deixar para lá. Enfim, vamos deixar seguir o baile. E ontem, Vasco primeiro e depois o Fluminense, os dois emitiram um comunicado pedindo exatamente a paz no jogo, né? Porque é um jogo que está cercado, por mais que não seja o próximo, né? O Fluminense joga hoje com Fortaleza, o Vasco segunda, depois o Fluminense tem River na Libertadores, só no outro sábado, mas tá todo mundo falando de Vasco e Fluminense. E o ódio, né, a revolta, a raiva, esses sentimentos estão muito presentes. Para tentar diminuir um pouquinho isso, tirar o pé do acelerador, né, que não é necessário, não é? O acelerador tem que ser pisado dentro de campo, cada um correndo para o seu lado, buscando o máximo, jogando em 200 por hora, legal, mas na bola. As diretorias resolveram pedir pela paz. Aliás, há a possibilidade de, ao longo da semana, algumas ações em conjunto serem feitas, os departamentos de comunicação, de forma inteligente, estudam isso, para que possa instituir isso. Então, não vejo nenhum problema nesse tipo de ação. Eu aqui já fiz a minha retificação. Ah, mas os vídeos não estão no ar. Sim, eu os retirei, coloquei em modo privado, eles continuam, não estão apagados, por conta do ódio, estava incitando o ódio. Tem pessoas que estão vindo aqui comentar bobagens. Então, assim, o canal aqui é um canal de futebol, em que uma história foi contada de forma errada e corrigida imediatamente no dia seguinte, bem antes, inclusive, do Fluminense emitir uma nota oficial. Então, não tem nenhum problema. Ah, tá com medo de ser processado? Ninguém pode ter medo de ser processado, porque se o outro se sente atacado, ele tem o direito. E aí, na justiça, a gente vai lá e se defende. Nenhum problema, zero problema. O meu problema aqui é que isso gere o ódio, que incite a violência, e aqui não vai ser nunca para isso. Aliás, a partir de hoje, compromisso que eu vou firmar com você, fanático vascaíno, o tom vai descer um pouquinho. Eu lembro que depois do jogo com o ABC, eliminação, da forma que foi, eu subi o tom, falei coisas até mais fortes e tal, e que refletindo hoje, claro que isso é o sentimento do torcedor, mas não combina com a proposta editorial que eu tenho aqui para o nosso canal. Então, quem vai nos acompanhar e vai seguir aqui assim, vai entender que a nossa linha vai ser a linha do debate, das ideias, do bom humor, das cobranças, mas chegando até um nível, um tom que eu acho aceitável e que não ataque ninguém, nem instituição, enfim, acho que vai ficar muito mais salutar para todos, para quem assiste, para quem ouve, né, e para quem produz, que é o meu caso também. Beleza? Então vamos juntos. Campanha pela paz, estou dentro.
O que precisar, estamos aqui às ordens, porque o futebol é jogado dentro de campo. O Clássico da Paz antigamente era Vasco e América. Mas podemos fazer esse jogo do Clássico da Paz, por que não? Esse na volta. Acho que seria bem interessante e que os torcedores que forem ao Maracanã possam ir com esse espírito de torcer, de empurrar o seu time de coração e que vença dentro de campo o melhor. Grande abraço e até mais tarde.